Ok, João, eu basicamente não vou fazer uma apresentação tua neste momento, não vou perder tempo com isso, por razões óbvias. Eu vou mesmo começar por aquela pergunta que nunca se deve fazer em situações difíceis, mas como nós tivemos a oportunidade de falar ontem e tentar apaziguar um bocado os ânimos, vou-te perguntar como é que te sentes depois de vir da Ucrânia? Bem, pergunta difícil. Olá, olá a todos. Um prazer estar aqui convosco. Como é que eu me sinto? Sinto-me, sobretudo, ainda cansado, ainda a recuperar daquele mês, quase meio, daquele quase mês e meio que tive na Ucrânia. Eu entrei na Ucrânia no dia em que começou a invasão, portanto, no dia 24 de fevereiro. Eu fui mesmo nesse dia para lá. Já estava planeado eu ir para a Ucrânia, não fui de propósito porque a guerra começou exatamente nesse dia, já estava planeado eu ir nesse dia e por mero acaso, na madrugada em que eu ia voar para Kiev, nessa madrugada a invasão começou, eu tinha um avião em Lisboa às 6 da manhã e a invasão começou às 4. Portanto, aí em cima da hora tivemos que mudar os planos todos. E venho um bocadinho doente, por, pá, comer pouco e tal, e dormir pouco, descansar pouco. Deve estar aqui a mexer com o meu sistema imunitário, mas, mas sobretudo cansado, ainda a recuperar, ainda a assentar as ideias do que vi, do que ouvi. Ainda é muito cedo, eu voltei há 3 dias, acho que ainda é muito cedo para dizer exatamente o que é que efeitos é que a guerra pode ter tido mesmo a nível psicológico, num jornalista que lá esteve durante um mês e meio. Mas, tirando isso, sinto-me ótimo e voltava para a Ucrânia amanhã. Estás ainda a tentar juntar as partes a carburar um bocadinho aquilo que viste e aquilo que sentiste? Sem dúvida, eu ainda não aterrei completamente aqui em Lisboa, não é? Ainda não me caiu a ficha de que cá estou, ainda me faz alguma confusão. Hoje andei pela cidade, ainda me fazia alguma confusão o trânsito e a ver imensa gente na rua, porque estava habituado durante um mês e meio a não ver ninguém, praticamente a não ser militares. Portanto, ainda estava assim um bocadinho, mas porquê está tanta gente na rua? E eu, ok, estou em Portugal. Portanto, essas coisinhas ainda pequeninas, mínimas, ainda me estou a habituar, mas é perfeitamente normal. A redação do Observador é muito perto do aeroporto e assim que cheguei e fui deixar as coisas, assustei muito quando ouvi o primeiro avião, por exemplo, porque lá na Ucrânia o barulho de aviões é sinal óbvio de que vai haver um bombardeamento minutos depois, perto de nós ou não, mas portanto essas coisinhas muito pequeninas ainda têm estado a acontecer, mas felizmente isso há de passar rapidamente, espero eu. É que disseste logo sem reserva que se pudesse voltava já amanhã. É Porque, o bichinho da guerra mexe contigo? não, não, independentemente de ser a guerra ou não, não é? Há um sentimento de, de serviço público que eu tive enquanto lá estive e custou muito sair, custou mesmo muito sair da Ucrânia na altura em que saí, mas era preciso sair naquela altura, estava já bastante cansado e depois do mês e meio, 24 sobre 24 horas sobre aquela pressão de bombardeamentos, sirenes, eh, foi muito desgastante, então senti mesmo um cansaço extremo. Mas voltava para lá porque há muita coisa ainda que tem que ser mostrada ao mundo, há muita coisa que tem que ser contada, muita gente que tem que ser dada voz para ser ouvida e lida no mundo, portanto voltava para lá nesse sentido de serviço público ao jornalismo, não é por ser guerra ou não. Senti que deixei uma coisa a meio. Ainda bem que falas nisso. Para quem gosta tanto de política e é assumido que gostas de fazer política, aliás, na entrevista que deste aqui à malta do programa em 2018, disseste o bichinho da política, há sempre qualquer coisa, o abraço que não se vê, o aperto de mão que não se pode dar. Como é que, para quem gosta tanto de política, como é que um fotojornalista explica a guerra com imagens? Uh, a guerra,
eu hoje falava com dois amigos exatamente sobre isso, que é, a guerra não tem que ser só necessariamente a linha da frente, onde estão a ser disputados territórios metros, não é? Neste momento, enquanto eu lá estive, disputaram-se metros, não é? Eu recuei 1 metro, tu avançaste 1 metro, portanto, e a linha da frente de uma guerra são bombardeamentos, são tiros, são emboscadas, são drones a bombardearem carros militares de outras forças. Portanto, a guerra não é só isso, não é? A guerra são todas as pessoas que fogem da guerra, são os edifícios que são destruídos, as casas que são destruídas, das pessoas que não têm culpa nenhuma da guerra ter acontecido, são a vida dessas pessoas que perderam as casas, são a vida das pessoas que perderam os seus familiares, são as famílias dos militares que viram os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, os seus tios a serem mortos durante a guerra. Portanto, a guerra é muito mais do que tiros e bombas, não é? E coisas destruídas. A da guerra é muito mais do que isso. São hospitais cheios de vítimas, são crianças órfãs, de pais e de mães que foram abandonados pelos pais, são crianças que nasceram barrigas de aluguer e que agora os pais que pagaram essas barrigas de aluguer não têm como ir buscar esses filhos. Portanto, a guerra é tudo isto, não é? E como é que se mostra a guerra? Mostra-se tentando, lá está, mostrar as emoções de todas estas pessoas que eu enumerei agora, mostrar o que é que essas pessoas estão a sentir, a maneira como eles vivem e a maneira como eles vão viver a partir de agora, não é? A partir do dia 24 de fevereiro, a maneira como eles vão viver, que ninguém sabe como é que é, ninguém sabe como é que isto vai acabar. Portanto, é sobretudo dar voz a isso e mostrar às pessoas em imagens a tristeza que é completamente avassaladora destas pessoas que, por exemplo, tentam fugir ou que perdem as casas. Partindo desse pressuposto, que não estás, digamos, a guerra não é só o imediatismo da bomba que cai. Como é que se pensa numa imagem em cenário de guerra? Ou seja, como é que tu és levado a compor, a enquadrar, a pensar na narrativa que não é imediatista? É da mesma forma ou tens determinadas condicionantes que te levam a pensar nessa mesma imagem de outra forma? Não, as imagens, eu vou construindo as imagens que fiz na guerra exatamente da mesma maneira que construo as imagens noutro tipo de cenários que não a guerra, por exemplo, uns incêndios ou uma catástrofe natural, por exemplo. Eu tento sempre construir a imagem, até porque é a minha linguagem fotográfica que é diferente, obviamente diferente da vossa, não é melhor nem pior, é só diferente. E como se constrói? Eu tento, obviamente, tento fazer aquilo que nós todos tentamos fazer numa imagem, que é contar o máximo, tentar o máximo numa fotografia ou em menos fotografias possível, para que as pessoas consigam entender o mais rápido possível aquilo que se passa naquela situação. E, obviamente, conseguir imagens que, não sendo sensacionalistas, não é? E não tendo sangue, e não tendo braços partidos, ou soldados mortos, ou pessoas que levaram tiros na testa, por exemplo, tentar mostrar a guerra com uma certa dignidade para as pessoas que estamos a fotografar e, sobretudo, dignidade e respeito a todas as outras pessoas que vão ver as nossas imagens. João, quais são os riscos? Esta pergunta não é só curiosidade minha, naturalmente, mas como é que funciona o processo de um fotógrafo de guerra quando está no terreno? Bom, é tudo muito volátil, não é? Nós temos alguns planos do que queremos fazer no dia seguinte. Os dias são, obviamente, planeados na noite do dia anterior, e é tudo muito volátil, porque não sabemos o que é que vai acontecer 5 minutos depois. Portanto, não sabemos se vai haver um bombardeamento, não sabemos sequer, em última instância, se vamos estar vivos. Portanto, aquilo que fazemos é planeávamos o dia o máximo possível, planeamos o dia o máximo possível e, e o que faz, desculpa, entretanto perdi-me, ligaram-me aqui e perdi. O que fazemos é planear o dia o máximo possível para o dia seguinte, mas estamos obviamente com uma condicionante muito grande, porque é tudo muito volátil e nós não sabemos o que é que pode ou não acontecer.
O hospital que é seguro hoje deixou de ser seguro, pode deixar de ser seguro amanhã. A estrada que era segura passarmos hoje para irmos ter àquela aldeia que foi bombardeada, hoje é segura, amanhã pode já não ser. Portanto, é muito, muito volátil em termos de segurança, é tentar avaliar os riscos ao mínimo, aliás, avaliar ao máximo os riscos, para minimizar também ao máximo os danos que possam vir a ser causados pela nossa imprudência ou pela nossa ignorância daquele sítio. Houve situações em que nós não podemos passar porque de facto essa zona estava bastante perigosa, houve sítios que tivemos que ser evacuados porque a zona havia um ataque iminente exatamente no sítio onde nós estávamos, portanto fomos evacuados rapidamente, e aí nessa situação nós estávamos com militares, portanto todos os militares que estavam ali connosco evacuaram aquela zona o mais rápido possível, e de facto essa zona depois, minutos depois, veio a ser atacada. Portanto, a inteligência, os serviços de inteligência a funcionar como tem que ser, não é? E portanto nessa situação valeu-nos os serviços de inteligência para que nós tínhamos conseguido sair de lá em segurança. Mas pronto, é tudo muito volátil. Não há, hoje vou entrevistar isto, hoje vou a esta reportagem, hoje vou àquela. É tudo muito volátil e infelizmente não. Quantas coisas ficaram por fazer? Lá está, é por isso que eu queria voltar já amanhã. Quantas coisas ficaram por fazer, quantas histórias eu tinha planeadas e ficaram por contar? Inúmeras, inúmeras, inúmeras. João, queria pegar nessa volatilidade que falaste, que é a volatilidade de riscos presentes e grandes de vida, e perguntar-te acerca da carga psicológica a que estás sujeito. Estiveste lá muitos dias e pronto, e isso teve um peso psicológico e algo que muitas vezes não é falado, mas que já historicamente todos os jornalistas em zonas de guerra ou de tensão que estão sujeitos durante períodos muito prolongados a esses efeitos, acabam por ter, ou pelo menos podem desenvolver alguns sintomas de trauma. Não sei se tu alguma vez tinhas estado tanto tempo assim, digamos, sujeito a essa tensão, e como é que viveste esse risco, essa situação? Para ter, eu sou acompanhado a nível psicológico, devido aos trabalhos que tenho feito, até mesmo no Iraque, todos os incêndios que tenho feito cobertura em Portugal e no estrangeiro, certos trabalhos assim que a minha integridade física fica um bocadinho posta em causa. Nós somos acompanhados psicologicamente por um psicólogo do Observador, e esse psicólogo faz o acompanhamento durante, se quisermos, e depois. Portanto, nós lá somos acompanhados, se quisermos, por esse psicólogo, em que vamos falando sobre as nossas dificuldades em trabalhar ou os nossos receios pessoais em estar naquela situação, mas é sabido e é claro que não há heróis, não é? Portanto, eu sei perfeitamente que estando lá há bastante tempo e eventualmente um dia se voltar vou estar exposto a situações em que o meu psicológico vai ser posto em causa, mas resta-me não ter estigma em relação à saúde mental, que não o tenho. Aliás, até digo que, em forma de brincadeira, mas sem grande piada, que sou assim um ativista, passa a redundância, ativo nesta questão da saúde mental, porque é tão importante irmos a um psicólogo ou um psiquiatra como ir a um médico quando temos um braço partido. Portanto, pronto, é sabido que os jornalistas que fazem este tipo de cobertura têm, e muitas vezes é-lhes diagnosticado stress pós-traumático. A mim já me diagnosticaram essa patologia, e sou tratado para isso. Ok. E agora queria passar ao João para ele te perguntar uma coisa muito importante em termos de jornalismo, seja fotojornalismo ou jornalismo escrito, que é algo que nós dependemos muito quando estamos confrontados com muitas fontes de informação e vindas, muitas delas não se sabe de onde.
Eu queria perguntar aqui ao João, porque pronto, ele esteve um período muito extenso, não é? Um mês e meio não é brincadeira nenhuma, é muito tempo e a acompanhar todo este processo que nós vemos na televisão. E nós por cá, como também já deves ter-te percebido, porque estavas lá, mas tinhas ligação, conseguias saber o que é que se vinha a saber aqui deste lado, penso eu. Claro que sim. Nós, conforme andamos a passear pelas televisões, vários jornais e notícias cá e lá fora também, vemos alguns discursos comuns, mas vemos algumas notícias contraditórias, algumas informações que as pessoas dão de uma forma e outras dão de outra, digamos assim, o significado que essa notícia pode ter, o impacto pode ser muito diferente entre uma coisa e outra. E eu gostaria de saber se já tiveste a oportunidade de analisar, de ver isso, o que tiveste no terreno e que no dia a dia devias receber notícias também, devias ver o que é que era sabido também por outras agências. Como é que se traduz, ou seja, como é que consegue-se traduzir aquilo que se passa realmente no terreno, e como é que se consegue informar bem numa era em que a guerra da desinformação é também é uma guerra em si própria, não é? Como é que Certo. isto se comporta? Certo, é verdade. Ainda por cima estamos a lidar com dois países que são muito fortes em termos de comunicação e propaganda. Não Uhum. é? A guerra, costuma-se dizer que a guerra ganha-se, não é aos tiros e às bombas, é na propaganda que se faz. Aliás, prova disso é que a Ucrânia é uma máquina de propaganda absolutamente genial. Aliás, podemos ver os vídeos do presidente, podemos ver os vídeos do ministro da Defesa, podemos ver toda aquela apoteose que existe, os ucranianos são os heróis e essa propaganda toda vemos de um lado, mas depois também vemos a propaganda do lado russo, a desinformação, as notícias falsas, o bloqueio às notícias que acontecem deste lado da Europa, as sanções que fazem aos jornalistas que tentam de facto contar a verdade daquilo que se passa na Europa e na Ucrânia e no resto da Europa. Portanto, a guerra vai-se ganhando e vai-se perdendo desta maneira. A única maneira, aliás, é muito difícil, sendo-vos muito sinceros, é muito difícil conseguir informar com 100% de certezas daquilo que se está a passar quando se trata de notícias de última hora, porque nós temos, obviamente, temos canais. Não nos podemos esquecer que estamos a cobrir uma guerra em pleno século XXI, no ano 2022. Portanto, este conflito tem um press center, tem assessores de imprensa do lado ucraniano. Portanto, nós temos um grupo no WhatsApp, no Telegram, com milhares de jornalistas pelo mundo inteiro, e em que por aí, por esse canal de Telegram, de forma oficial, é por onde, por exemplo, passam os comunicados do Presidente, as conferências de imprensa do Presidente, as conferências de imprensa dos ministros, todo o tipo de comunicação que existe, que o governo quer fazer aos jornalistas, faz através deste grupo no Telegram. Portanto, é um grupo que existe para milhares de jornalistas do mundo inteiro, para que as notícias sejam canalizadas para isso. Há um exemplo também do lado ucraniano, que devido à lei marcial, uma das regras que o governo impôs foi que todos os canais de televisão passassem exatamente a mesma coisa. Portanto, imaginemos aqui em Portugal a SIC, a TVI e a RTP e a CMTV passassem todos exatamente à mesma hora os mesmos noticiários, as mesmas peças televisivas, tudo igual. E, portanto, é muito difícil, mesmo muito difícil nós darmos informação com o diz que disse, com um militar que diz, eu acho que aquela aldeia foi bombardeada. Nós não nos podemos arriscar a dizer isso no jornal, ou na rádio, ou na televisão. Temos que esperar que exista uma confirmação o mais oficial possível para que consigamos dá-la da maneira mais correta e mais fidedigna. Claro que depois há outros meios de comunicação social que, com outras fontes, não é? Vão dizendo, vão adiantando coisas que depois acabam por nem ser verdade, ou são meias verdades. Portanto, é mesmo muito difícil fazer em termos noticiosos, cobrir em termos noticiosos uma guerra em que está tão no digital e uma guerra que vive tanto da internet. Portanto,
vive-se uma guerra fora de casa e vive-se uma guerra nas trincheiras, mas vive-se outra guerra igualmente tão perigosa quanto essa na internet, tanto de um lado como do outro. Mas isso é tratar a guerra como, pronto, a guerra, podemos dizer que é um evento, mas estamos habituados a eventos, conferências, concertos, festivais, mas ou seja, a guerra é tratada profissionalmente como um evento, portanto, Sem dúvida. perfeitamente organizada. Talvez seja a primeira que seja assim tão profissionalmente organizada em termos de comunicação, não? Sim, sim, organizada, QB, não é? Ou seja, há um canal, há um gabinete que dá apoio a jornalistas que queiram tirar dúvidas sobre o acontecimento. Obviamente que este canal é ucraniano e não nos podemos esquecer que todas as notícias que vêm por esse canal são, obviamente, do interesse do governo ucraniano que venham cá para fora, não nos podemos esquecer disso. O mesmo passar-se-á de certeza na Rússia, e são notícias completamente diferentes, como preto para o branco, não é? Portanto, claro, escuro. Portanto, sim, diria que poderá ser provavelmente a primeira guerra em que há uma organização em termos logísticos para informar aos jornalistas e para divulgar a propaganda que lhes é mais favorável através destes canais digitais. João, buscando um bocadinho essa ideia e a lógica da indexicalidade, ou seja, uma fotografia é aquilo que tu vês, esta discussão é antiga. Como é que um fotojornalista num local de guerra, num sítio que lhe é aparentemente desconhecido, apesar de lá teres passado um mês ou mais de um mês, não é, penso eu, um local como é obviamente Lisboa, Portugal para ti, ou seja, desconheces alguns dos meandros daquilo que te está a rodear, como é que se consegue ser o mais imparcial possível e tentar garantir que aquela imagem ou aquele conjunto de imagens, aquela narrativa que se cria, não é distante ou é o mais próximo possível da realidade que está a acontecer? Bom, isso é uma ótima questão. Por exemplo, mas isso também existiu noutras guerras, existiu, por exemplo, na Líbia com o Gaddafi. Não fui, mas já li vários livros sobre isso e já tive com jornalistas que foram e que assistiram a isso. Houve e existe ainda nesta guerra umas press tours organizadas pelo exército ucraniano em que querem levar jornalistas a sítios muito estratégicos de interesse do exército ucraniano. E esses sítios são obviamente propaganda, não é? São obviamente sítios que eles querem mostrar. Por exemplo, houve uma dessas press tours à linha da frente, ou um sítio que já foi a linha da frente da guerra, onde tinham, por exemplo, tanques russos completamente destruídos, tinham corpos de militares russos espalhados pela estrada. Portanto, mas do outro lado, por exemplo, não havia corpos ucranianos espalhados na estrada. E comparativamente aos corpos do exército russo na estrada, não havendo nenhum corpo de um militar ucraniano, é de perguntar porque é que não existe, não é? E é de questionar porque é que não existe. A resposta foi simples, foi ninguém morreu. Aqui ninguém morreu. Custa-nos um bocadinho a acreditar como é que 20 e tal corpos do exército russo estão mortos à nossa frente e depois do lado ucraniano ninguém tenha morrido, ninguém tenha ficado ferido. Portanto, eles mostram aquilo que há de interesse. E cabe-nos a nós, enquanto jornalistas, publicarmos esse tipo de coisas ou não. Essa situação, por exemplo, não foi publicada por nós. Nós estivemos lá, assistimos à lenga-lenga que nos foi dita e avaliámos depois que não fazia sentido publicarmos aquilo porque aquilo não era jornalismo, aquilo nós estaríamos a fazer propaganda. Muitas outras coisas são postas, nós questionamos, não é? Se aquilo de facto está a acontecer assim, se não está, mas nós aí temos que tentar avaliar no terreno a veracidade das coisas. É muito difícil, é mesmo muito difícil, mas bom, tentamos nos esforçar ao máximo para tentar tirar o 100% de verdade daquelas situações. Mas é mesmo muito difícil. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta, João, adicional, no seguimento desta linha, que é o seguinte: tu sentes ou reconheceste ou viste
no terreno, e não tens que falar de nomes, obviamente, isto é uma questão, estamos aqui numa conversa, não é preciso falar de ninguém em particular, mas tu sentiste que haveria uma pressão também mediática para as agências noticiosas poderem falar acerca de alguns temas, alguns se calhar mais inclinados para uma área, outros mais para outra, e por vezes aproveitar, digamos assim, essas tais press tours, essas tais, entre aspas, lenga-lengas que depois tentam passar cá para fora, e algumas agências dessas, porque queriam basicamente ir atrás da tal situação dos headlines, daquelas coisas mais que têm mais impacto noticioso. Sentiste que havia alguma pressão até mesmo do próprio país para poder ou seja, alguns tentarem fazer as coisas da melhor forma, tentarem não passar informação à partida pré-formatada, mas outras agências menos escrupulosas, digamos assim, é notícia, vamos aproveitar e pôr as coisas. Sentiste essa pressão no terreno de outras agências a fazer esse tipo de trabalho? Não, a única pressão que eu sinto no terreno, a única é dos meus diretores. Portanto, sobre mim e sobre os colegas que estiveram comigo a trabalhar, a única pressão que eu sinto e que eles sentiram é sobre os nossos diretores. Mas uma coisa é certa, nesse tipo de situações, por exemplo, quem obviamente fazia do início ao fim, sem dúvida nenhuma, que aquilo de facto tinha acontecido daquela maneira, eram os meios de comunicação social ucranianos. Os internacionais coçavam o nariz e tentavam fazer aquilo de uma maneira um bocadinho mais fidedigna, mas sim, claro, os jornais ucranianos e as televisões ucranianas, aliás, tinham a obrigação de passar aquilo como se fosse uma verdade absoluta. João, nós vamos ter aqui uma segunda ronda, mas antes disso, e porque é sempre prometido e fazemos sempre isto, vamos abrir aqui um bocadinho o leque às pessoas que estão também a participar. Eu sei que há aqui pelo menos uma pessoa que já me disse que queria fazer aqui uma ou duas perguntas, que é o Pedro Bento. Pedro, boa tarde, obrigado por teres vindo. Pedro, quando quiseres, força. Olá, boa tarde a todos. Parabéns aí pela iniciativa e parabéns pelo teu trabalho, João. Não nos Obrigado. conhecemos, nunca falámos, mas eu, como tantos outros, acredito que somos aquelas pessoas que estamos por trás, ali a seguir um bocadinho o teu trabalho e pronto, agora aqui dar a cara. Por trás de todos aqueles Obrigado. likes, aqueles nomes, às vezes é como em Portugal, diz que não somos 11, somos 11 milhões, portanto aqui por trás acho que também há umas centenas, uns milhares sempre ali a transmitir energia positiva e a seguir o trabalho, portanto, olha, Obrigado. eu sou fotógrafo, não desta área, portanto não tenho qualquer tipo de experiência de jornalismo, mas posso arriscar a dizer que tenho experiência visual de muitos anos, porque adoro seguir jornalismo, competições como a World Press Photo, portanto sou completamente viciado. E quase que arrisco a dizer que gostava de estar lá a fazer aquilo que tu estiveste a fazer e tão bem. É assim, aquilo que eu te gostava aqui de perguntar é tu tentasses, não, se calhar já foi falado, porque eu entrei ali passado 15 minutos, mas que me tentasses transportar um bocadinho para lá, ou seja, dar a ideia do que é, portanto, sair do nosso país. Falaste aqui um pouco da volatilidade de como as coisas mudam de um dia para o outro, mas quando se chega, estilo o dia 1, o dia 2, eu penso que tu chegaste e foste para Lviv, não foi? Exato. Comentar mais aquela parte ali Da chegada de refugiados. exatamente, daquele êxito todo. Mas quando se chega, quais são os contactos que se têm, aquela história do fixer, portanto, como é que vocês ficam um dia, sei lá, ficas na estação de comboio e as coisas ainda estavam mais calmas a nível de guerra, portanto também não estavas ali mesmo na linha da frente, mas depois quando vais para Kiev e essas alterações, como é que se faz no dia a dia? Ou seja, estás um dia inteiro a fotografar um bunker, um funeral, regressas ao hotel, ficas sempre, o acesso, portanto, transportares-me ali um bocadinho para... Eu tenho essa curiosidade. Obrigado. Então, obrigado, pá, Fulvio, obrigado. É
É muito simples. Então, nós temos que estar neste tipo de cenários, nós temos que ter obrigatoriamente um fixer, não é? E um fixer é uma pessoa que basicamente nos produz o trabalho. Ou seja, o que é que isto quer dizer? É uma pessoa que eu penso o trabalho no dia anterior, vejo onde quero ir, com quem quero falar e peço ao fixer, que é uma pessoa que domina a língua natal e que pode ter ou não contactos na área que eu quero. E, portanto, o que eu peço é, por favor, pede autorização para falar com esta pessoa às X horas. Obviamente eles falavam todos em ucraniano, portanto é muito mais fácil, não é? E o fixer, de facto, orientava-nos para isto, não é? Olha, vamos ter com aquela pessoa, vamos ter com aquela, arranjei um contacto que tem a história que tu querias, e vamos ter com ela ao Café X ou à Rua Y. Portanto, o fixer em Lviv serviu muito para isso. E serviu sobretudo, a nossa fixer era ao mesmo tempo tradutora, portanto não só desbloqueava certas portas como o hospital militar, como por exemplo centros de abrigo a refugiados, portanto ela desbloqueava o acesso, que é muito mais fácil, não é? É como se tivéssemos uma guerra em Portugal, é muito mais fácil eu falar, imagina, consigo que orienta um centro de refugiados, é muito mais fácil eu pedir-lhe autorização e dizer que há um jornalista estrangeiro que quer ir. Portanto, era isto o trabalho que eles faziam. E depois também o traduzir, porque há grande parte da maioria das pessoas não fala inglês. Portanto, a própria comunicação é muito, muito má. A partir do momento em que vamos para Lviv, a coisa muda um bocadinho de figura e temos de facto que ter peixe graúdo, digamos assim, em termos de fixers. Temos de ter fixers. Desculpa, para Lviv ou para Kiev? É para Kiev, desculpa. Para Kiev. Exato, ok. Indo para Kiev, temos de ter o peixe graúdo dos fixers. Temos de ter fixers que tenham conhecimento de segurança, temos de ter fixers que tenham conhecimento com militares, porque aí estamos a 20 quilómetros das tropas russas, estamos muito vulneráveis a ficar feridos e a sofrermos bombardeamentos. E depois não só um fixer com essas características, mas também um motorista com essas características. Um motorista que saiba, que tenha conhecimentos de que estradas é que estão seguras ou não, de que estradas é que têm minas ou não, de que estradas é que vai dar à aldeia que nós queremos, mas que está em segurança e aquela está em perigo porque pode ter snipers. Portanto, também temos de ter um motorista que tenha essas valências todas. Quase como um motorista de game aqui, daqueles Exato. que contorna, é mesmo. Tem que ter essa... É mesmo isso. E depois passar pelas barricadas, não é? Tem que ser uma pessoa muito despachada e dizer: estes jornalistas são portugueses, temos que sair já daqui, temos que ir embora. Pronto, e ele basicamente já tinha os nossos documentos prontos, assim como éramos mandados parar ele mostrava tudo, o carro estava identificado por todo lado. E o nosso dia-a-dia era basicamente, se não houvesse nada, se não houvesse nenhum acontecimento que nos mudasse os planos, por exemplo, o dia-a-dia, por exemplo, o dia em que eu fiz o funeral, não sei se viram as fotografias. Eu vi, também tenho depois uma questão sobre esse funeral. Sim. Esse trabalho, por exemplo, os funerais lá não estão marcados, não é? Não há uma agência funerária, não há uma marcação, portanto aquilo, infelizmente, são muitos corpos a chegar aos cemitérios e aos crematórios, e aquilo é a fábrica, não é? Infelizmente aquilo é, quando houver espaço, vem outro, quando houver espaço, vem outro. E o que eu e o meu colega fizemos fomos para o cemitério, tentámos perceber a dinâmica daquilo, porque isso só se percebe estando lá. Portanto, essa dinâmica de fábrica, digamos assim, foi percebida lá. E depois pedimos autorização primeiro a um funeral que estava a acontecer, pedimos autorização para fazer a reportagem sobre ele, não nos foi dada, não nos foi permitido sequer captar imagem nenhuma, nem áudio, nem nada. E depois, logo a seguir, houve outra cerimónia fúnebre, que foi essa reportagem que eu fiz, em que estava o pelotão dos militares, em que nós pedimos autorização ao pelotão para fazer a reportagem sobre esse funeral em específico. E depois pedimos que... não é? Exato. E depois pedimos que ele pedisse à família. Porque nós não sabemos quem é a família. Os soldados estão identificados pela quem é a mais alta patente. A família
não estava. Então nós pedimos a ele para falar com a família, a pedir se podíamos, pela família, pelo pelotão já sabíamos que podíamos, mas pela família, que é na verdade o que mais nos interessa, se podíamos fazer essa reportagem. A família deu, obviamente, toda a abertura possível para fazer a reportagem, do início ao fim. Aliás, vocês se viram as minhas fotografias, tem tudo, só não tem a sepultura porque o corpo não foi sepultado, porque foi cremado. Portanto, toda a cerimónia fúnebre, antes do corpo entrar no crematório, está lá. E pronto, acabámos essa reportagem. Nessa reportagem não levámos tradutor, porque em termos logísticos não era possível termos uma pessoa a sussurrar-nos ao ouvido e a traduzir-nos para inglês toda uma cerimónia do que estava a acontecer. Então o que aconteceu foi nós gravámos toda a cerimónia em áudio e depois pedimos à nossa tradutora para se sentar umas horas ao computador, ouvir os áudios e traduzir tudo aquilo que tinha sido dito. Portanto, sim, nós tivemos pelo menos 2 horas no funeral sem perceber absolutamente nada do que estava a acontecer e do que estava a ser dito, mas não havia outra maneira. A tradutora nem sequer entrou, porque não dava, porque aquilo é como se fosse uma igreja, uma capelinha muito pequena, e era impossível o padre estar a falar e a rezar e termos uma voz, não é? Termos uma voz ali a tentar traduzir aquilo que estava a acontecer. E depois acabámos essa reportagem e fomos para o hotel escrevê-la. Portanto, esse dia de trabalho foi meio-dia, digamos assim. Mas outros dias foram desde as 7 da manhã, que era quando nós tínhamos a ordem de sair do hotel, porque há recolher obrigatório das 8 da noite às 7 da manhã. A partir do momento em que nós tínhamos às 7 da manhã livres para sair do hotel, houve dias em que só saímos do hotel às 7 da manhã, só chegávamos mesmo à pele para entrar no hotel. Ou seja, é estilo um vai e vem diário. Sim, nós não pernoitam. A nossa base tem que ser sempre o hotel, okay, por razões de segurança. Certo. Nós queríamos, por exemplo, ir fazer uma reportagem durante a noite num hospital, dormir num hospital, só que o hospital não nos garantia segurança suficiente para nós. Portanto, e disse que não podem ficar aqui, por exemplo. E então não ficámos. E nós não podíamos mesmo andar na rua depois das 8 da noite. Era mesmo uma correria gigante para chegar ao hotel antes dessa hora, porque é o recolher obrigatório, e quem for apanhado fora do recolher obrigatório na rua é considerado inimigo. Pode ter sorte de apanhar militares ou elementos da força territorial minimamente simpáticos e que perguntam o que é que estamos ali a fazer, mas podemos encontrar outros bem mais nervosos em que disparam logo, por exemplo. Posso só aqui colocar outra questão no seguimento do funeral? O problema é que as tuas questões vão criando outras questões, mas claro que sim, está. Então eu passo a bola a outra pessoa e depois volto aqui ao funeral. Não, se é depois a outra pessoa sou eu, é melhor continuares. Então vá, muito rapidamente aqui, só na questão do funeral, outra curiosidade que eu tenho, que é, pronto, eu acompanho também o teu colega, o Dana, não é? E ele esteve lá. Ele esteve lá, portanto, isso é um facto. Estão mais colegas, e de uma forma muito rápida, haviam outros fotógrafos, para além de vocês os dois lá? Havia, estava o Dana da AP, estava o fotógrafo do New York Times, que não me recordo o nome, okay, e estava um cameraman da France Press. Ok, pronto. E aqui, muito rapidamente, em questões tão sensíveis como os funerais, outras fotografias que eu acompanhei de outros colegas, em hospitais, com crianças que faleceram, são momentos muito, eu acredito que os familiares, e tu falaste da questão de pedir autorização e dos familiares quererem até que isso seja documentado para se mostrar, ou portanto ser dessa importância, mas no fundo são momentos extremamente dolorosos. Então nós vimos as imagens, eu consigo ver beleza visual nelas, para além de todo o dramatismo, e daí os parabéns que eu dou do teu trabalho, mas, ou seja, eu estou a ver a tua imagem, agora eu penso sempre na parte de trás, em que estás tu, o Dani e sei lá quantos fotógrafos. Atualmente já as câmaras já são silenciosas, mas pronto, há muitos...
eu faço questão que a minha máquina não esteja em silêncio. Ok. Porque se me deram Como é que autorização para eu lá essa estar, parte de trás, como é que é todo esse... Eu sei que tem que haver, portanto, o bom senso, tudo isso, mas também gostava que é transportasse um bastante, pouquinho para lá. é super, estaria a mentir se não dissesse que isto que é verdade, é super constrangedor. É assustadoramente constrangedor estar numa situação daquelas em que a mãe, por exemplo, está lavada em lágrimas, agarrada à fotografia do filho. É altamente constrangedor, mas o meu papel enquanto jornalista naquele local é documentar que existe uma família que ficou desfeita com a morte de um militar. E se me foi dada autorização para eu estar ali a documentar tudo, exatamente por isso que dizia que era a própria família dizia, não, podem entrar, podem, porque as pessoas do mundo inteiro têm que ver que há pessoas a morrer com esta guerra desnecessariamente. Pronto, é aquela, O processo foi aquela, concedido. exato, por isso, que é para as pessoas verem aquilo que de facto estava a acontecer. Mas obviamente que é bastante constrangedor e é preciso ali um sangue frio gigante que às vezes é muito difícil ter, não é? E muitas vezes há muitas quebras. Uh, Houve muitas quebras durante o meu trabalho, não é? Não tenho um pedaço de gelo no sítio do coração, nem um pedregulho no sítio do coração. Portanto, houve muitas quebras. Uma delas foi nesse funeral, porque foi um funeral bastante emotivo, com muitos militares. Era um rapaz novo. A mãe era muito nova, perto da idade da minha mãe, por exemplo. Portanto, aquilo eu podia todas aquelas coisas que um jornalista não pode pensar na altura, mas podia ser eu, podia ser a minha mãe que estava agarrada à minha fotografia, não é? E estar ali a fotografar, de facto, é bastante constrangedor. Mas o meu papel ali é mostrar ao mundo que aquilo está a acontecer. Não é, por mais frio que isto possa parecer, não é limpar as lágrimas à mãe. O meu papel ali não é abraçar a mãe e consolar a mãe. A mãe daquele homem tinha pessoas para fazer isso, não é? Tinha pessoas para fazer isso, para a consolar. E o meu trabalho era de facto mostrar que aquilo estava a acontecer, mas de facto foi bastante constrangedor e será sempre. Eu já fiz várias reportagens em funerais e de pessoas mais ou menos conhecidas, e é sempre bastante constrangedor porque parece que somos ali uns abutres, que estamos ali a tentar. Por exemplo, eu agradeci a alguém que esteja lá em cima, eu agradeci muito que o funeral que eu fui fazer a cobertura não tivesse o caixão aberto, por exemplo. Eu acho que me recusaria a fotografar um funeral com o caixão aberto. Mas isso, eu não estou a dizer que os colegas que o fazem e que o fizeram estão certos ou errados. Depende da minha percepção de ver as coisas. Eu não tenho de ver, por exemplo, eu não tenho de vos mostrar uma fileira de pessoas mortas no chão para vocês saberem que há muitas pessoas mortas na guerra. Como eu acho que também não tenho que mostrar da minha maneira de ver o jornalismo e da minha maneira de ver a fotografia, que não me sentiria bem a mostrar provavelmente um caixão aberto. Pronto. Mas isso é a minha maneira, não estou aqui a criticar ninguém que o fez, é só a minha maneira de ver as coisas. Bem, muito obrigado, João, e por permitirem fazer estas questões. Obrigado. João, deixa-me aproveitar aqui, o Pedro tem esta característica aqui, este dom, que é ou lê o pensamento ou então prepara muito bem aquilo que a gente às vezes está a pensar. Ele começou a falar na visualidade, depois passou pela estética e agora nesta preocupação. Obviamente que esse contrato, eu vou-te chamar um contrato porque é um conceito que as pessoas percebem, esse contrato que há entre o fotógrafo e quem deixa fotografar ou quem é fotografado, ou neste caso a família de quem deixa ser fotografado, é uma coisa que às vezes pode ser complexa, mas ainda bem que nesse caso foi ultrapassada. A questão que eu te quero colocar tem a ver um bocadinho com o fotógrafo e com a sua obra, ou quase com o seu produto, isto é, em muitas temáticas, a questão estética é extremamente importante e muitas vezes perseguida de uma forma quase até à exaustão. Lembro-me, por exemplo,
do recente debate sobre os trabalhos do Sebastião Salgado, em que já não se sabe muito bem quem é que é o artista, se é o fotografado, se é o fotógrafo. E, portanto, quando a arte começa a sobrepor-se um bocadinho àquilo que é o conteúdo. Recentrando a conversa, a guerra tem um apelo e tem eu vou usar uma expressão que é muito polémica, tem um charme particular. E a pergunta vai neste sentido. Tu tens uma estética muito particular, já quase que é possível, eu diria, no meu caso, e acredito que pronto, nos que estão aqui presentes o consigam fazer também, e vou repescar aquilo que o Pedro disse, já se consegue perceber um bocadinho de quem são aquelas fotografias quando a gente as vê. E a pergunta é, como é que tu consegues gerir a nível de edição? Quando digo edição, estou a falar da escolha, não da pós-produção. Tu tens uma estética muito particular. E a questão é, até que ponto é que tu decides pela estética ou pelo conteúdo, sabendo que a forma não se dissocia do conteúdo, e decides, ok, esta fotografia é uma grande fotografia, não só pelo conteúdo, mas pela estética que ela, de certa maneira, também me permite levar ao encontro do conteúdo. E assim, não saberes se aquela fotografia vale pela forma ou pelo conteúdo. A pergunta não é fácil, e eu próprio, se calhar, não estou a colocar da mesma forma, mas consegues perceber, há uma estética que muitas vezes pode ser mal encarada se for aplicada a determinados temas, nomeadamente aos temas do sofrimento, como a guerra. Tu és sensível a essa questão, ou melhor, claro que és sensível, mas como é que fazes essa gestão da fotografia que tentas sempre fazer o melhor possível, dizer, ok, isto pode não estar esteticamente tão bom como eu quero, mas o conteúdo é fortíssimo, então vai entrar, ou a fotografia nunca entrará, a não ser que chegue a um patamar estético que tu consideres aceitável? Não, a fotografia entrará sempre, mesmo que eu ache que a estética, ou que eu não consegui, através da estética, torná-la uma grande fotografia, a meu ver. Mas se eu sei e tenho plena noção de que a fotografia, mesmo com uma falta de estética, transmite a informação necessária para a notícia que eu estou a fazer, obviamente a fotografia entrará sempre. E vou depois olhar para a fotografia e pensar, bolas, se eu tivesse feito mais assim, se eu tivesse feito mais assado, se a sala fosse escura, se a sala fosse branca, a foto ver ainda melhor, não sei o quê. Claro que sim, mas eu nunca deixarei de publicar nenhuma fotografia minha, se tiver a opção de escolha, claro, mas se não tiver a opção de escolha, nunca deixarei de publicar uma fotografia minha por eu achar que a estética se sobrepõe à informação que ela tem. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, nada tem a ver com a guerra. Quando o João Berardo foi detido, eu fui para a porta da PJ e tive a sorte de conseguir a única fotografia, e fui a única pessoa que conseguiu uma fotografia do João Berardo dentro do carro da PJ já detido. A fotografia é a pior fotografia que vocês vão ver provavelmente na vossa vida. Toda desfocada, toda estourada, tudo mal, a fotografia é absolutamente péssima, mas a fotografia foi publicada, foi para a manchete do jornal e esteve na homepage em grande durante várias horas, porque era a única fotografia que havia do João Berardo detido. Portanto, a fotografia é péssima, é vergonhosa, eu tenho vergonha de ter tirado aquela fotografia, mas jornalisticamente é uma fotografia bastante importante, porque é a fotografia de um comendador detido pela PJ. Portanto, claro, no dia a seguir já ninguém quer saber daquela fotografia. Mas só para vos dar esse exemplo de quando eu sei que jornalisticamente a fotografia é muito, muito poderosa, em detrimento da estética, eu publico-a na mesma. Mesmo, sem... Sim, claro. Questões editoriais à parte. Consideras que, mesmo sendo uma fotografia com dor e com sofrimento, nomeadamente da guerra, pode ser uma fotografia esteticamente belíssima? Ou é difícil aceitar esse conceito? Não. Por exemplo, eu acho uma fotografia... Estava a falar há pouco da reportagem do cemitério. Eu acho que a primeira fotografia desse trabalho, que é a fotografia não sei se vocês têm presente essa fotografia, em que há o caixão em primeiro plano. Não sei se me estão a ouvir. Sim, sim. Ok. Tem a fotografia, tem o caixão em primeiro plano, o pelotão todo formado em meia-lua e as flores em cima do caixão. Eu gosto muito de fotografar, eu gosto muito de simetria e gosto muito de linhas direitas nas minhas imagens. E essa fotografia tem tudo aquilo que eu gosto. Tem simetria, tem linhas direitas,
tem tudo, está tudo certo à volta daquele cenário. E eu considero aquela fotografia esteticamente bonita, jornalisticamente também bonita e útil e que cumpre as suas missões jornalísticas, mas obviamente trata-se de um acontecimento obviamente altamente trágico, que é a morte de uma pessoa. Mas sim, consigo achar uma fotografia, uma grande fotografia, mesmo que seja de um acontecimento bastante trágico. Eu acho que, por exemplo, existe também nesse trabalho uma fotografia em que a mãe, no fim, abraça com muita força o caixão e a cara da mãe fica escondida dentro das flores. E vocês com essa imagem conseguem perceber a força com que a mãe agarra o caixão, porque as flores ficavam por cima da cabeça, portanto a força que a mãe estava a fazer com a cara para o caixão e a força com que ela agarrava o caixão, vocês conseguem perceber por essa fotografia. Esteticamente, a fotografia é uma fotografia que resulta bem, tem as linhas, está lá, penso que está lá tudo, mas obviamente que é de um peso emocional absolutamente gigante e nem vos conto. Vocês calcularão, mas fazer aquela fotografia foi muito, muito duro. E é o pai que está, ou seja, o marido. É o pai. Pronto, e depois ainda há aquela ligação dos braços. Sim. Que ainda Sim, transporta. do pai. Certo. Exato. É o pai. Exato, perfeito. Tu no processo de edição, no processo de escolha, tens naturalmente, até não só como fotógrafo, tu és também o editor do jornal, tens essa sobre-preocupação, digamos, essa dupla preocupação. Tu, quando estás a escolher fotografias, não necessariamente nesta questão da guerra, mas inevitavelmente, como é que tu sabes, ou quando é que tu sabes que aquela fotografia deve ficar para trás, em detrimento de outra? Bom, isso é muito complicado assim, falando assim vasto, no ar, sem exemplos. Então vamos voltar na Ucrânia. Concentra-te, ok, então num conjunto de imagens que tu fazes, no caso particular da guerra, por exemplo, para quantificarmos, para contextualizarmos, em que momento é que tu sabes que aquela ou outra imagem deve ficar para trás? Por exemplo, numas imagens que eu fiz logo no início da guerra da estação de comboios, em que fotografei uma criança a despedir-se do pai com a mão colada ao vidro, o vidro embaciado, não sei se recordam ou se já viram essa imagem. Eu tirei várias fotografias de várias situações semelhantes a essa, várias crianças na mesma situação, ou várias mulheres na mesma linguagem gráfica que aquela tem, choro, mãos, portanto, estes elementos gráficos que eu estou aqui a descrever, tenho várias imagens dessas. Eu deixei-as para trás, porque menos é mais, no meu entender, e eu achei que tinha ali uma fotografia que era representativa de todas aquelas histórias que eu tinha para trás. E uma fotografia que era forte o suficiente para representar todas aquelas pessoas que naquela situação se despediram dos pais ou dos maridos. E, portanto, deixei todas essas para trás e deixei aquela por causa disso mesmo, porque achei que menos é mais. Portanto, muitas fotografias com pessoas e crianças agarradas ao vidro a despedirem-se dos pais não tinham o mesmo impacto se eu vos mostrar só uma. Portanto, deixei, obviamente publiquei outras, mas outras noutras situações, a entrar ou a sair ou a tentar subir as escadas do comboio, pronto. Mas no vidro, em crianças a despedirem-se dos pais, só tem mesmo aquela. Porque eu achei que aquela era forte o suficiente. E todas as outras eram muito visualmente mais fracas, e aquela seria a mais poderosa e que podia levar as pessoas para lá, podia transportar as pessoas para lá e porem-se no lugar daquela criança que é despedir-se de um pai de um dia para o outro. A guerra tinha começado há um dia, portanto
há 2 dias, provavelmente estavam a brincar no parque, 2 dias depois estão a despedir-se. Ok, uma imagem visualmente muito forte torna-se um símbolo. Portanto, essa capacidade estética, esse poder estético dela faz com que ela se torne um símbolo e não precisamos, lá está, de mostrar outras Várias, similares, mas esteticamente menos fortes. Porque senão perde o valor, porque senão essa fotografia vai perder o valor, porque existem tantas outras. E Olha, há uma fotografia que eu só queria, só que uma pequena parte mesmo muito rápida, é uma fotografia que eu achei impressionante e que por acaso despertou muita atenção. Essa foi uma delas, que acho que está uma senhora vestida com uma camisola amarela, branca, acho eu, ou ou branca, amarela, sim, amarela. por aí. Mas houve uma que me chamou mais a atenção, que foi uma em que tu fotografaste uma criança no meio de montes de soldados e por aí fora, de cima para baixo. A olhar para Curiosa- cima. Sim, a criança está a olhar para cima, mas curiosamente nessa imagem tens uma pessoa por trás que está numa camisa vermelha e tu pensas assim, epá, aquilo vai ser para onde as pessoas vão olhar primeiro. Mas curiosamente não, é que o miúdo está de tal maneira, a criança, não sei se é rapariga, se é rapaz, está de tal maneira a olhar para nós que a primeira coisa que a gente vê é ela mesmo. E tudo o resto à volta parece quase que se Desaparece. não é? É os olhos, os olhos. A mim Para- sempre para me mim- ensinaram que tudo na fotografia pode estar desfocado, menos os olhos. Mas pronto, era só essa parte. Isso é uma regra que se adapta até para a fotografia de natureza e vida selvagem, ou seja, se os olhos estiverem focados, tudo o resto, à partida, É isso. as pessoas aceitam que esteja desfocado. Eu vou só abrir mesmo uma última ronda para quem quiser fazer mais alguma pergunta, porque o João está no limite do seu horário. Eu não quero fazer com que nada de menos bom lhe aconteça esta noite. Portanto, Modesto, Pedro, Jorge ou Isaura, se tiverem alguma questão agora para colocar, força. Eu queria dar-lhes os parabéns, pá. É um tipo de trabalho que exige uma disponibilidade mental para ver o drama e conseguir tirar uma fotografia. Eu dou como exemplo com o Ruben, fomos ver em Vozela, depois dos incêndios. Eu não consegui tirar uma única fotografia. Quer dizer, e não eram mortos, era só o incêndio. Mas eu não consegui. Via coisas bonitas e estéticas, mas não consegui. Quem tirou foi o Ruben, claro. Mas ele é jornalista, eu não sou. Muitos parabéns, pá. Bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. O Pedro está ali a ver se consegue não fazer mais nenhuma pergunta. Para respeitar aqui os compromissos, pronto, não levem a mal, mas o João tem mesmo que sair. Foi aqui um horário arrancado quase a ferros nesta agenda. Desculpem, pá, desculpem isto. Não, Não, pá. Pelo amor de Deus. Pensamos todos a nossa vida. Antes, pelo contrário. João, a paga é termos que fazer isto novamente, felizmente, que isto, penso eu, já não sei se está a abrandar, se não está, o Covid. Olha que não. Pois, É igual. a ideia deste Parque das Imagens, como todos os outros, era ser sempre presencial num sítio específico para receber pessoas presencialmente. Como já te comprometeste no início deste evento a fazer isso, vamos ter que esperar, não sei até quando, mas para já vamos mesmo ter que terminar. Agradecemos Vamos a isso. uma vez mais muitos parabéns pelo teu trabalho. Vamos esperar que estejas sempre são e salvo, porque a cultura visual precisa também muito de ti e o jornalismo também. E agradecer, obviamente, a esta audiência que conseguiu fazer aqui uma pequena graça neste final de tarde. João e todos os outros, muito obrigado pela presença. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, João. Feito. E até um dia destes, de preferência presencialmente, está bem? É isso. Obrigado a todos, pá. João, um grande abraço. Modesto, Pedro, Jorge e Isaura. Muito obrigado a todos pela vossa Obrigado presença também. uma vez mais. Até um dia destes. Um abraço. Obrigado, pá. Em segurança, está bem? Se possível. Obrigado. Sempre. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau.